Ideia? Tenho um orgasmo só quando me masturbo. Na hora da relação não consigo. Você e uma grande quantidade de mulheres vivem essa situação. Ok? Vou te explicar por quê. Não relaxo pensando na minha performance, vergonha do meu corpo e sinto que penso mais em satisfazer o homem do que a mim. Então, você já me deu algumas respostas aqui. Primeiro, você está muito preocupada no que você vai doar e pouco preocupada com o que você vai sentir. Na verdade, você se concentra no que você está fazendo e não usufrui o que você está recebendo. Como que a gente muda isso? Com terapia. Com muita terapia. Por quê? Porque para entender isso, eu preciso saber como é a sua relação com o seu parceiro, se o seu parceiro cobra demais, se de repente lá na infância sua mãe cobrava demais de você, por que é que você não se permite esse momento? Então, olha quantas coisas vão envolver isso aqui. Segundo, vergonha do meu corpo. Também é um processo de aceitação. Por mais que eu converse com vocês, por exemplo, quem já esteve comigo no LIS, em que a gente fazia o Dominando o Corpo, eu mostro para vocês o quanto o corpo é importante, mas o domínio do corpo é importante, não a forma dele, certo? O quanto todas as pessoas têm uma vocação física, o quanto a gente foi, com o passar dos anos, de geração em geração, deixando de usar o nosso corpo e valorizando exclusivamente a mente. E como o nosso corpo se ressente disso. Então, um corpo que tem valor é um corpo que tem uma forma aceitável comercialmente, sexualmente. Não é um corpo que tem domínio. O corpo, às vezes, um atleta maravilhoso está aí passando fome, por quê? Porque a habilidade física dele não é valorizada, porque nossa cultura não valoriza. Valoriza o futebol, mas não está valorizando a habilidade física. O futebol é algo à parte. Então, a gente aprendeu que corpo ou é o corpo da modelo ou é o corpo do jogador de futebol. Só esses corpos são os corpos que prestam. O resto não serve para nada. Seu corpo só serve para te levar, te trazer, para você comer. E não é assim. Nosso corpo, ele é muito importante para a nossa capacidade de tomar decisão. Nosso corpo, ele é um mecanismo, muitas vezes, regulatório de alguns desequilíbrios que acontecem na nossa mente. Então, a ideia de trazer vocês, de proporcionar e de propor os exercícios do ginástica íntima, eu trabalho em vocês o quê? Autonomia sobre o corpo. E isso muda muito a forma como você vai se sentir em relação ao seu corpo, independente da forma dele. Agora, eu te pergunto uma coisa. Você esquece o outro, você está à vontade com o seu corpo? É uma pergunta para todas vocês. Ah, porque você tem que amar o seu corpo independente de qualquer coisa. Ok, sim, você precisa valorizar o seu corpo independente de qualquer coisa. Mas a pergunta que eu te faço é: você se sente bem com o corpo que você tem? Imagina que você não tivesse namorado, marido. Você se sente bem com o seu corpo? O seu corpo, ele te dá, ele te oferece as coisas que você gostaria? O seu corpo, ele é capaz de suprir as suas necessidades de andar, de correr, de dançar, de fazer a comida que você gosta. O seu corpo, você está bem com ele? Esquece a opinião das outras pessoas. Você está à vontade com o corpo que você tem? Ou você sente que o corpo que você tem limita você em algumas coisas que seriam prazerosas para você? Essa é a questão sobre o nosso corpo, certo? O quanto você vai amar o seu corpo a todo momento, em todo o processo. Isso é amor próprio, é cuidado, ok? E é por isso que a gente cuida dele, porque a gente ama, porque a gente sabe que o corpo é o instrumento que a gente tem para ser quem a gente é o instrumento que a gente tem de amor, é o instrumento que a gente tem de ajuda, é o instrumento que a gente tem para dançar, para viver, para caminhar, para socorrer, para comer, para ter prazer. Então, a grande pergunta é, independente da opinião do outro, você se sente à vontade com o seu corpo? O seu corpo te satisfaz? Ele atende às suas necessidades físicas? Ele permite que você faça o que você quer? Ok. Agora, se ele não permite, antes
de aceitar o seu corpo, você tem que entender se o seu corpo te traz saúde. Porque se o seu corpo não te traz saúde, precisamos trabalhar esse corpo, sim. Ok? E um outro motivo pelo qual muitas mulheres não conseguem chegar ao orgasmo com o parceiro e só chegam ao orgasmo se masturbando é que muitas vezes o parceiro não sabe fazer o estímulo que essa mulher gosta. E não vou dizer para vocês que é só ensinar, porque não é só ensinar, nem sempre ensinar é fácil. Tem homens que são perfeitamente ensináveis. Tem homem que você pede para ele fazer mais tempo ou mais devagarzinho, e ok, mas tem homem que quando você sugere que ele faça mais devagar, ele acha ruim que você está querendo ensinar ele. E aí eu te pergunto, você tem um problema sexual ou você tem um problema relacional? Se você não consegue falar com o seu parceiro o que você gostaria que ele fizesse, o problema está no sexo ou o problema está na relação, na comunicação, na conexão? Nós recebemos aqui muitas mulheres e muitos homens que acreditam ter um problema na hora do sexo. E quando você começa a conversar um pouquinho mais com a pessoa, você fala: o problema não está no sexo. O problema está fora do sexo. E ele se manifesta ali na cama. Então, muitas mulheres não encontram essa liberdade de falar e de ensinar para o parceiro que gosta. Tem homem, gente, que eles falam assim, quando a mulher vai... Mulher que nunca conseguiu chegar ao orgasmo, aí você vai ver, o parceiro nunca fez preliminar. Preliminar é chegar lá e fazer um sexo oral de um jeito que ela nem gosta e depois ir para uma penetração. E quando a mulher foi tentar explicar para o parceiro que ela queria que ele estimulasse um pouco o clitóris e tal, quando ela usou a palavra preliminar, ele quis saber por quê? Por quê? Eu nunca precisei e agora você vai ficar com essas frescuras. Olha só. Nunca precisou disso. E agora você vem falando dessas frescuras. Olha a fala desse homem. Nunca precisou. Sempre precisou, mas ele nunca fez. E ela nunca falou. Então, na cabeça dele, estava tudo bem. Nunca precisou. Na verdade, sempre precisou. Sempre faltou. Mas o dia que ela resolve falar que ela quer algo diferente, ele vai questionar toda a relação dali para trás. Por isso que eu falo o seguinte, muitas vezes a melhor forma de se comunicar é porque hoje eu estou sentindo a necessidade. Hoje eu sei que é mais gostoso assim. Hoje eu descobri, hoje eu aprendi, hoje eu li a respeito do meu corpo, hoje eu ouvi profissionais falando e hoje eu entendo que pode ser muito mais gostoso do que aquilo que eu sentia. E se pode ser mais gostoso, eu quero que seja. Então, a partir de agora, eu quero experimentar mais. Hoje, aquilo que você fazia lá atrás já não é suficiente para mim. Eu quero mais porque eu sei que eu posso ter mais. E ter mais é gostoso. E aí a gente vem aquela questão: esse homem tá afim de te dar prazer? Porque muitas vezes ele não tá. Porque é um bronco, por falta de conhecimento, ou porque rolou uma preguiça, ele se acostumou a ser assim durante muito tempo, ou às vezes ele não se importa. E a gente tem que considerar isso. Então, muitas mulheres só chegam ao orgasmo através da masturbação porque não são capazes de relaxar, porque estão muito preocupadas em desempenhar para o parceiro, porque não estão à vontade com o próprio corpo e porque o parceiro não sabe fazer o estímulo correto. Às vezes o parceiro não faz estímulo nenhum, para ser sincera. O parceiro acredita que basta ele estar ali e penetrar. E alguns fazem o oral e acham que aquele oral está maravilhoso e a mulher nunca teve coragem de falar que ele não está tão bom assim. E pode ser constrangedor falar a respeito disso. Por isso que a forma como você vai falar é muito importante. Não vira para o parceiro e fala, você não sabe, nunca soube fazer. Não é isso. É hoje eu sei que eu preciso de um estímulo diferente. Hoje eu sei, eu aprendi, eu li a respeito. Aprendeu onde, vagabunda? Tá vendo putaria? Não, não, não. Hoje eu aprendi com profissionais de saúde. Hoje eu entendi que pode ser melhor. E assim você vai falando, vamos tentar? Porque pode ser melhor para você também. E aí, sabe o que você faz? Aí você pega um lubrificantezinho e faz uma massagem nele para ele entender como aquilo é bom. E ele vai aprender que se aquilo é bom nele, aquilo também vai ser bom em você.
Então, a melhor forma é, além de uma conversa, que às vezes acontece gradualmente e de preferência não no momento do sexo, de preferência não no momento de uma discussão, uma conversa que vai acontecer num lugar neutro, quando vocês estiverem conversando mais à vontade, além da conversa, falar, deixa eu fazer com você para ver se você gosta. Ou nem falar, simplesmente fazer. Você pega um lubrificante que não tem cheiro, que não tem gosto, vai lá e faz. Ele não vai saber o que foi aquilo, mas vai saber que foi gostoso. Depois você conta para ele o que foi que você fez. Então, fazer no parceiro também é muito importante. A gente só vai saber se de fato ele tem interesse ou não no seu prazer se você tentar. Significa que vai dar certo? Não, mas significa que é um ótimo caminho, que são ferramentas. Se esse homem não tem disposição para isso, você pode fazer de um tudo. Se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. Então, não depende da dica de ninguém na internet, não depende do conhecimento, não depende do tratamento, não depende da fisioterapia, não depende do psicólogo, não depende só de você, depende muito dele. E, infelizmente, a gente tem que entender isso, que muitas coisas, quando se trata de uma relação, não dependem exclusivamente da gente. Às vezes a gente faz de tudo e não chega no resultado. Por quê? Porque quando estamos numa relação, a gente se torna interdependente. O que o outro faz, o que o outro quer, o que o outro pensa, o que o outro sente, te afeta. E você não tem poder sobre o outro. Você pode estimular, você pode ajudar, se comunicar, conduzir. Eu e o Jal, a gente falava muito disso no curso dos 21 hábitos, que a gente precisa aprender a se comunicar e a pedir as coisas de uma maneira que a gente consiga convidar, conduzir e convencer. Não é exigir nem falar que está errado. Então, esse é um dos motivos, certo? São vários motivos. Eu acredito que algumas mulheres aqui se identificaram um pouquinho, porque eu já passei muito por isso.